Olá, meus amigos. Deus abençoe você. Hoje eu quero falar de teimosia. O que é ser teimoso segundo a palavra de Deus? Esse é o primeiro passo. Depois nós vamos fazer uma diferenciação aqui nesse vídeo entre ser teimoso e ser perseverante. Por quê? Porque eu acho importantíssimo. Às vezes nós acreditamos que estamos sendo perseverantes, nós temos que manter uma linha de raciocínio, uma ideologia, seguir um caminho e, na verdade, nós estamos sendo teimosos. Ou vice-versa. Às vezes, os resultados não apareceram logo que a gente começou alguma estratégia, algum plano, algum projeto, e a gente acha que está sendo teimoso e abandona aquilo que lá na frente daria um ótimo resultado. Então, eu quero falar com você também entre a diferença de ser teimoso e ser perseverante. E por fim, no final do vídeo, nós vamos tratar sobre os malefícios, sobre os efeitos ruins de ter uma vida baseada na teimosia, de ser uma pessoa intransigente. E a gente vai analisar o último efeito, que para mim é péssimo, que é o efeito incurável. Chega um momento na vida do teimoso que não há cura. E olha que isso reflete muito na vida espiritual, no mundo espiritual. Então, fica até o final do vídeo que a gente vai falar principalmente sobre esse vício incurável que Deus usou até profetas para dizer para não orar por uma pessoa que chega a essa situação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a palavra de Deus. A gente está nos últimos vídeos utilizando muito do livro de Provérbios, que tem uma sabedoria incrível. Vamos continuar então com Provérbios. Vou compartilhar com você agora o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Depois eu vou também ir para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, tá? Mas segura aí, primeiro vamos começar com Provérbios e eu vou compartilhar aqui a palavra de Deus com você, tá? Vamos lá, Provérbios 29, 11, 29, 1, desculpe, diz assim, olha, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, que tipo de homem é esse aqui que nós estamos falando, que a Bíblia está relatando? É o teimoso. Por que teimoso? Porque ele foi repreendido várias vezes? Não. Deus está pronto a nos perdoar, a nos endireitar, desde que a gente permita. O arrependimento é a mola propulsora de nós alcançarmos a graça e a misericórdia de Deus. Então, se você é uma pessoa que erra muito, isso não te coloca necessariamente como uma pessoa teimosa. Agora, qual é a diferença? O que faz você se tornar um teimoso? Veja, o homem que é repreendido muitas vezes e mantém a sua dura cerviz, ou seja, ele não ouve conselho, ele não ouve correção, ele não muda a sua rota. E aí, já começando no ponto 1 aqui, é definir o que é teimoso. Quem é o teimoso? É o intransigente, é o inflexível, é aquela pessoa que não escuta, que não muda, não consegue crescer, não consegue amadurecer, não consegue avaliar os seus pensamentos e mudar uma vez que ele está equivocado. Perceba a diferença? A palavra de Deus diz aquele homem que muitas vezes é repreendido. Se ele é repreendido muitas vezes, significa dizer que ele está errado. Por que eu digo isso? Porque se você tem um princípio, se você tem um referencial, se você tem uma ideia que está certa, está correta, ainda que você vá na contramão do mundo, da sociedade, dos ideais, da sua vizinhança, por exemplo, mas se você tem convicção que aquilo está correto, você não vai mudar. E você também não vai ser repreendido. Você será uma pessoa irrepreensível, como a palavra de Deus diz. Então, se você é uma pessoa correta, ainda que você seja a exceção, por exemplo, se no seu círculo de amigos, dando aqui um exemplo da cabeça, tá? As pessoas começam ali a furtar, a roubar, a praticar atos criminosos, você pode ser o único ou fazer parte da minoria. Se você não faz aquilo, você vai permanecer. Nem por isso
você será teimoso. Por quê? Não virá a repreensão. Então, o teimoso é aquele que está sendo corrigido. As pessoas estão avisando que o caminho que ele está seguindo é um caminho ruim e ele continua batendo na tecla. Ele começa, né, a ser repreendido muitas das vezes pela vida, as coisas não dão certo, há problema em tudo que ele faz e ele continua sendo a mesma pessoa. Então, isso é ser teimoso. Agora, ponto 2. Qual é a diferença prática para nós cristãos entre o teimoso e o perseverante? Porque muitas das vezes a pessoa diz: não, tá vendo? Eu tenho que ser perseverante. Tá vendo? Eu fui até o fim, eu confiei. Mas ser perseverante não tem nada a ver com ser teimoso. Apesar da gente às vezes achar que é a mesma coisa ou é coisa parecida. Não. O teimoso é aquela pessoa que faz algo, colhe um resultado péssimo, ruim. Quando a gente fala de resultado ruim, a gente está falando de resultado moralmente ruim, não qualitativamente ruim. Exemplo, na situação anterior aqui que nós falamos. Você pode dizer assim: olha, eu estou ganhando muito dinheiro com essa atitude aqui que eu estou fazendo. Mas qual é essa atitude? Ah, é roubar. Então, ainda que você tenha um resultado qualitativo, né, bom, entre aspas, óbvio, que é ganhar muito dinheiro, moralmente falando, esse resultado é ruim. Então, é um péssimo resultado. Mesmo você ganhando muito dinheiro, desta forma é um péssimo resultado. Então, o teimoso, ele vendo que o seu resultado é ruim, a sua atitude está gerando um efeito desagradável, ele permanece da mesma forma. Esse é o teimoso. Ah, mas e o perseverante? O perseverante também não insiste? O perseverante, ele insiste na sua convicção até colher o resultado. Então, a diferença entre um e outro está exatamente no resultado. Perseverante é aquele que permanece mesmo ainda não tendo tido resultado. Então, por isso que a perseverança está muito ligada, na palavra de Deus, à fé, que é confiar, esperar naquilo que você ainda nem viu, mas você sabe que o resultado chegará, o resultado vai ser bom. Pode demorar um dia, uma semana, um ano, 10 anos, não importa. Então você tem a convicção de permanecer na sua posição, no seu projeto, no seu plano, até você colher o resultado. Porque você sabe que o resultado virá e ele será um resultado excelente. O teimoso é diferente. O teimoso, ele já tentou e já deu errado, moralmente falando. Ele já tentou ser de uma forma na família dele, gerou confusão. Ele já tentou ser de uma forma no trabalho, ele não gerou outra confusão. Então, ele vai colhendo uma série de resultados péssimos, os resultados já chegaram, diferente do perseverante, que está ali acreditando que uma hora a coisa vai. Aqui não, aqui ele já recebeu a resposta das suas atitudes. Então, qual é o segundo passo? Ele teria que mudar a sua atitude. Quando a gente não é teimoso, não quer dizer que a gente não vai errar, mas significa dizer que ao cometer um erro, eu vou mudar a minha atitude, eu vou me corrigir. A questão do teimoso é exatamente essa. Ele não se corrige. Ele tem dificuldade de aceitar a repreensão. Vamos de novo para o texto para a gente dar mais uma olhada? Aqui, ó. O homem que muitas vezes repreendido. Então, esse homem é o quê? Esse homem é uma pessoa que está errado. Essa pessoa aqui está cometendo falhas que geram repreensão. Mas ao contrário dele ouvir e corrigir, não. Ele endurece a cerviz, ou seja, ele é teimoso, ele se mantém. Agora vamos para a parte B do versículo. Qual é o efeito? E aqui o ponto 3. Já falamos o que é ser teimoso, já falamos qual é a diferença do teimoso para o perseverante, e agora eu quero falar com você sobre os efeitos da teimosia. Vamos lá. E eu quero dividir essa parte B desse versículo em dois. Primeiro, será quebrantado de repente. Então, esse é o primeiro efeito ruim que está nesse versículo. Existem outros que a teimosia fala, que a teimosia traz para a sua vida. Mas eu quero trabalhar os dois desse texto.
Então, será quebrantado de repente. E segundo, sem que haja cura. Então, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Perceba, primeiro efeito ruim que o versículo está dizendo. Você perde o referencial do que é certo. Ele é quebrantado de repente, ou seja, o efeito da sua teimosia, o efeito ruim de ser teimoso, aquela negativa, aquele problema, aquela derrota, chega de repente. Por quê? Porque ele já não está mais ouvindo ninguém. As pessoas estão dizendo para ele: olha, para onde você está indo é um abismo. Olha, eu já passei por isso, você vai se dar mal. Olha, o que você está fazendo não dá certo. Mas ele já não ouve mais ninguém porque a teimosia cega o nosso entendimento, traz surdez aos nossos ouvidos, e aí, de repente, você é pego de uma forma, e muitas das vezes é comum o teimoso dizer assim: nossa, eu não esperava, olha, fui surpreendido. Na verdade, não foi. O que aconteceu é que você deixou de ouvir bons conselhos. E o último, para a gente finalizar, e aí que eu acho a cereja do bolo aqui da nossa reflexão de hoje, é essa parte final do versículo, sem que haja cura. E aí eu quero refletir com você. Existe teimosia que não tem cura? Segundo a palavra de Deus, sim. Existe um estágio que o teimoso, o rebelde, o desobediente chega, que Deus inclusive diz: não ore mais por essa pessoa. Não ore mais por essa situação. Por quê? Porque essa pessoa não ouvirá. Ah, não é possível. Vamos. E na palavra de Deus tem vários exemplos, mas eu quero pegar um aqui de Jeremias, como eu falei com você. Vamos analisar o próximo versículo? Livro do profeta Jeremias. Vou compartilhar aqui com você. Capítulo 11. Depois leia tanto Jeremias 11 quanto Jeremias capítulo 7. Aí é bom você em casa ler todo o capítulo para você entender o contexto. Mas eu quero aqui compartilhar com você somente alguns versículos, tá? Vamos lá. Jeremias capítulo 11, eu vou ler o versículo 7, o 8, o 11 e o 14. Então, vamos começar com Jeremias 11, versículo de número 7. Vamos lá. Porque deveras protestei a vossos pais. Isso aqui é Deus falando, tá? E para quem que ele estava dizendo? Para o povo de Israel. No dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo. Veja, a Bíblia vai repetindo expressões que dão o mesmo entendimento. Deus está chamando a atenção de Israel na madrugada, através de protestos e através da sua palavra. E o que Deus dizia? Dai ouvidos à minha voz. Jeremias 11, 7. Então, olha a importância de você não ser teimoso, você ouvir a voz de Deus. Mas o que acontece? Versículo de número 8. O que Israel fez? Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. O que é isso aqui, gente? Teimosia. Cada um faz o que quer. Pelo que trouxe sobre ele todas as palavras desse concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Agora vamos lá no versículo 11. Vamos descer um pouquinho. Portanto, assim diz o Senhor. Olha aqui. Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Então, a parte A lá de Provérbios 29. De repente chega o mal. Mas não é que é de repente. Que ele não ouviu. Deus estava dizendo a todo tempo. Povo de Israel, ouça-me. E o povo era teimoso. Então, a teimosia faz você não se atentar para o perigo. E aqui continua dizendo a parte B do versículo. E o final aqui do estágio da teimosia, que é ser um estágio incurável. Diz aqui, olha, eis que trarei mal sobre eles de que não poderão escapar. E clamarão a mim, e eu não os ouvirei. E para a gente finalizar, eu marquei aqui o versículo 14. Tu, pois, aí é Deus falando para Jeremias, o profeta.
profeta. O que é um profeta? Aquele que traz uma palavra de Deus ao povo, um alerta normalmente. O profeta, ele alerta. E aí ele também intercede pelo povo, ele clama pelo povo, ele pede perdão a Deus pelo povo. Mas o que Deus diz para ele? Jeremias, tu, pois, não ore por este povo, nem levante por eles clamor nem oração. Por quê? Porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então, o que Deus está dizendo aqui? Jeremias, para de orar pelo povo. Eu não vou ouvir. O castigo deles chegará. O povo de Israel, eles confiavam muito que era o povo escolhido, que era o povo em que o templo de Deus estava na sua terra, estava em Jerusalém. A Arca da Aliança, o maior simbolismo da presença de Deus, estava ali. Eles se fiavam, se garantiam nisso. E Deus falou para eles, Deus começou a alertar. Só ter isso não é suficiente. Vocês precisam obedecer a minha palavra. Mas eles estavam tão garantidos, e o teimoso tem essa convicção, que eles não perceberam que eles estavam indo para o caminho errado. Perceba, o efeito aqui não é você ter o templo, não é você ser o povo escolhido de Deus, não é você habitar em Jerusalém, não é você ter a Arca da Aliança, mas as suas atitudes. Esse é o efeito moral da questão. É isso que vai validar se você está em dia com Deus ou não. E quais eram as atitudes deles? Depois você lê em Jeremias, por que Deus estava reclamando tanto? Estava corrigindo tanto, repreendendo tanto eles? Porque mesmo sendo o povo da promessa, mesmo estando em Jerusalém, mesmo estando sacerdote, mesmo tendo a palavra de Deus, eles roubavam, eles matavam, eles se prostituíam, eles eram injustos, etc, etc. Eram idólatras, etc, etc, etc. Então nada daquilo resolveu. E Deus começou a avisar, levantar profetas, falar em sonhos de madrugada. O próprio Deus estava avisando. Ou seja, a coisa estava chegando. Mas eles eram tão teimosos que eles não viram que a degradação moral e espiritual em Israel estava acontecendo. Por causa de quê? Da teimosia. Até que chega-se o ponto final, o clímax, o apogeu de quem é teimoso. Nem a oração resolveu mais. Porque Deus disse para Jeremias, não ore mais por esse povo. Então esse estágio final, um estágio muito complicado de quem é teimoso, óbvio que a misericórdia do Senhor sempre nos alcança e a questão não está em Deus. Aí é que você precisa refletir, olha, como que eu orar? Se eu orar, Deus não vai ouvir. A questão é que se o coração está tão obstinado, está tão desobediente às vezes pela teimosia, que você não se arrepende mais dos seus pecados. Então, por isso que Deus disse para Jeremias, Jeremias, não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir uma vez que as atitudes deles não mudam jamais. Então, muito cuidado. A teimosia é algo que nos atrapalha demais. Cuidado para você não confundir teimosia com perseverança. Se as suas atitudes são boas, são moralmente adequadas, são atitudes virtuosas dentro da palavra de Deus, você ainda não viu um resultado disso? Persista, seja perseverante. Uma hora a coisa vai acontecer. Mas muito cuidado para você não ser teimoso em algumas áreas da sua vida, porque isso poderá te prejudicar. Fique com essa reflexão. Não esqueça. Deus te abençoe sempre. Inscreva-se aqui no canal se você gostou. Dá aquele like, aquele joinha para que o YouTube espalhe essa mensagem para a gente criar uma comunidade muito firme para estudarmos os princípios da palavra do Senhor e aplicarmos em todas as áreas da nossa vida. Fique com Deus.